teu desconforto não nasce só do tabuleiro do trabalho. Tem vários tabuleiros. Tem o tabuleiro da maternidade, da paternidade, o tabuleiro financeiro, o tabuleiro de saúde, entendeu? Emocional, amoroso. Exato. Então, às vezes, o humano, ele não tá olhando só pro meu desconforto no trabalho. Porque quando eu não tô bem numa dimensão da vida, isso respinga para outras dimensões. Oi, turma, sejam bem-vindos. Eu e Gerson vamos conversar agora com a Michele Onuki. Michele, olha só, para começar, você se formou, você fez direito, fez administração, trabalhou com tecnologia, trabalhou com recursos humanos em determinado momento, né? Como é que foi isso de fazer coisas tão diferentes assim e embarcar em recursos humanos em um momento aí da tua vida? Bacana. Eu acho que o adjetivo que vem não foi uma jornada simples, porque no começo da minha carreira as pessoas me perguntavam muito por que eu tinha interesse por tantas áreas diferentes e por que eu estava construindo tantas coisas diferentes. E para ser sincera, eu não sabia a resposta, só foi fazer sentido nos últimos 5 anos quando eu consegui juntar todos esses conhecimentos, né? Mas E você realmente juntou isso tudo? Sim, eu juntei tudo isso ao longo da minha jornada, porque eu sou formada em Direito e Administração de Empresas, né? E eu comecei a minha carreira na época na IBM, que estava mudando para um foco mais negócio, um foco menos tecnologia, né? Mas nesse começo acabavam sendo muitos projetos de tecnologia. Então eu embarquei ali em tecnologia e fiz muitos projetos, dentre outros, atendendo áreas de RH. Então, shared services, processos, lá nos anos 2000, né? E depois, quando eu saí da consultoria, eu acabei indo só para tecnologia, liderando questões de tecnologia, né? Mas sempre atendendo RH ou finanças. E o RH, ele lida com questões jurídicas, ele lida com questões, né, de pessoas, com questões de tecnologia, enfim. E aí, eu só juntei, de fato, tudo quando, em 2018, eu fui para o Nubank, né? E lá eu liderava projetos de tecnologia para o RH dentro do RH. Lá que eu começo a construir times de tecnologia que atendem a agenda estratégica do RH, né? Antes disso, eu acabei, nesse meio do caminho, né, liderando áreas de RH. Então, eu liderei Global Mobility, Talent Acquisition, operações de RH, enfim. Então, eu ouvia sempre assim, você é muito comunicativa para ser TI, quando eu era TI, né? E depois, quando eu cheguei no RH, você é muito lógica para ser RH, entendeu? Tudo é número, tudo é planilha, enfim. E eu entendo por que falavam isso, enfim. Mas naquele momento você não entendia, né? Naquele momento você não eu não administrava entendi. bem isso, né? Não administrava bem. Mas, você sabe, eu tenho ascendência oriental, né? O cara não... E eu sempre fui muito racional. E eu ouso dizer que até 2015, que foi quando a minha filha Chloe nasceu, né? Eu não acreditava muito em emocionalidade humana como um fator de tomada de decisão. Isso se refletia nos relacionamentos, na forma de liderar, né? E aí eu tive um humano, né? Saiu um humano de dentro de você, Michele. Exato. A Chloe. A Chloe tava lá. Eu tive um humano. E agora? E eu precisava, gente, porque eu acho que é muito semelhante isso de liderança no corporativo com maternidade, né? Eu olhava para aquela criança e falava, eu preciso ensinar vários soft skills para elas. Olha, soft skills, faz sentido. Eu preciso deixar claro, por meio do exemplo, qual é a cultura que vale aqui nessa casa. E ela não fala o meu idioma, ela nem sabe o que é ROI, cara. E eu comecei a maternidade, eu tinha um caderninho, né? Então, eu tava lá, mamou na direita, na esquerda, 20 minutos, xixi, corno. E aí, você tá rindo, né? Não, que eu imagino ela pegar, né? Agora tá no peito esquerdo. Vamos otimizar. Era isso, vamos otimizar. E era Excel ou era um aplicativo? Apps, mas aí eu desisti do app, comecei a usar o caderninho, porque começou a me irritar, virei analógica, né? Nunca o celular tava perto. Passou 1 semana e meia, 2. Eu peguei eu tenho o caderninho até hoje, tá? Eu posso te mostrar um dia. Eu falei, eu não vou, dane-se. Não quero mais saber se é 15 minutos, vamos seguir essa intuição, né? E foi, acho que, uma das primeiras experiências que eu segui mais o que eu achava e o que eu sentia do que eu pensava, né? E aí, depois disso, eu fui estudar ciência comportamental para entender o fundamento disso tudo, entendeu? E isso foi um divisor de água na minha vida. Estudar ciências comportamentais, neurociência. Eu falava na época assim, o mundo dobrou de tamanho, né? Porque eu passei a conseguir colocar a lente
das diferenças de percepção emocionais. Sou estranho falar Uau, isso, que né? Não, achei super interessante. O mundo dobrou de tamanho, exatamente. Você viu um lado que você não enxergava até pouco tempo antes ali. É isso. E juntou tudo isso no RH. essa Depois do história. Nubank, você foi para o iFood. Foi esse o caminho? Foi essa a mudança? Sim. E aí no iFood você juntou as duas coisas, Tech e RH. Eu já vinha... Nubank já estava, eu já já era a vinha experiência fazendo nessa isso linha. no Nubank, né? Mas com muito foco em recrutamento, com muito foco... que era a grande necessidade daquele momento do Nubank, que estava em hypergrowth, precisava trazer 800 engenheiros. Isso em 2018? Em 2019 e 20. Final de 18, 19, 20, isso, né? E aí, quando eu fui pro iFood, no Nubank eu já comecei a criar um modelo que tinha um papel meio Product Manager, um time de desenvolvimento dedicado para RH, o que o Gartner chama de Fusion Team, né? Que é um time de TI que mora fora da tecnologia, né? E aí, no iFood, eu criei esse time, enfim, onde a gente dividiu todos os processos de RH em ecossistemas, muito com pensamento aí de tecnologia, né? Eu designei um Product Manager para cada um, mas esses Product Managers, muitos deles vieram do RH, das outras empresas onde eu atuava, outras pessoas, né? E elas também entendiam de tecnologia. Então, a gente criou um time muito especialista que focava, seja em construir as melhores soluções dentro de casa, ou podia também ser um SaaS ou um Open Innovation em parceria com uma startup. Mas era um time que perdia pouco tempo traduzindo tequinês no piponês. É isso. Fala de alguma coisa que você construiu lá no iFood, que esse time construiu, assim, que junta essas duas coisas. Tá. Uma das entregas que eu acho mais legal e tenho mais orgulho, o iFood fala bastante dela, é a Ali, né? A gente estava buscando uma solução para melhorar a experiência do Food Lover. Todo RH tem esse desafio, né? Food Lover é quem trabalha no iFood. Food Lover é o empregado do iFood, exato. E tinha esse desafio de as pessoas das áreas de operações ou dos próprios COEs, né? Receberem muitas demandas e chegavam por todos os lugares, né? Por Slack, por e-mail, enfim. E se desejava construir um assistente de RH que centralizasse tudo isso com uma experiência boa, né? Na época, a gente tinha um software terceiro, mas ele não atendia e a gente não encontrou no mercado uma solução que atendesse para o nível de experiência e integrabilidade com Slack que a gente queria. Aí a ideia que a gente lançou foi, por que não construir, né? E aí a gente montou um squad, contratou um engenheiro de bot, né? Desenhou a arquitetura da solução e codou dentro do RH um bot que era antes da inteligência artificial generativa, né? Mas ele centralizava fax, solicitação de serviços, você podia abrir uma vaga via Slack, via interface do Slack, fazer atualização de cadastral, né, via interface do Slack, que integrava com o nosso HRMS, né, e a gente construiu ele agnóstico. Então, o front-end podia ser o WhatsApp, podia ser Slack, enfim. E a gente criou redes de integração de serviços, APIs, né, para que a experiência na ponta fosse transparente, mas por trás o sistema se falasse. Enfim, então, essa é uma das entregas que eu acho mais legal, porque a primeira versão MVP dele nasceu em 6 meses. Né? Eu comecei achando que não ia dar, e até a véspera do Go Live a gente estava muito ansioso de não ia dar, e deu, entendeu? Nasceu, enfim, e segue crescendo ali, ajudando... hoje com muito mais funcionalidades, né? Eu não estou mais lá, mas com broadcast, com nudges, com pesquisas, enfim, usando inteligência artificial generativa. Então, a interação dos colaboradores com o RH se dá através dessa ferramenta. Isso, que começou tirando dúvidas e hoje em dia você tem muito mais. Você tem os nudges de desenvolvimento. A entrega dos relatórios de indicadores, pesquisa simples, né? Broadcast de comunicação interna. Porque tanto no iFood quanto no Nu, a gente não usava e-mail, né? Numa base diária. Tudo acontecia dentro da plataforma do Slack. Então, se as pessoas já estavam lá, por que não trazer esse canal para lá, né? Ao invés de criar outros front-ends para criar ruptura na experiência. A empresa não tem e-mail, isso também é interessantíssimo, assim, é muito legal. Ela tem, a gente usa muito mais externo. para falar para o mundo externo, né? Mas porque eu não sei como está hoje. né? O mundo externo ainda tem, exato.
Eu não sei como tá hoje, mas eu via meu e-mail 2 vezes por mês. Sim, Por mês. por mês. Aham. Ah. Isso é tão libertador. Não, porque eu particularmente me choco. Tem pessoas ainda que me pedem, né? Você manda uma mensagem, WhatsApp, enfim, e a pessoa, Gerson, se importa de me mandar um e-mail? Aí eu fico assim, como assim? Precisa te mandar e-mail? Precisa porque eu me organizo melhor por e-mail. Aí, vamos lá, para. Então também tem que respeitar a pessoa, né? Mas num ambiente corporativo, no tamanho que hoje é um Nubank, que é um iFood, imagina, né? Então você está mexendo com uma cultura de massa, né? Você sabe que ao longo da minha jornada eu passei em empresas maiores e mais tradicionais, e eu não acho que tem melhor ou pior, né? Elas têm características diferentes, enfim. Eu passei na IBM, na Natura, na PwC, enfim. E eu me lembro que quando eu cheguei no Nubank, né, eu estava fazendo uma transição, foi depois que eu tive filhos, coincidentemente, certo, né? E eu me lembro de ter que aprovar a ferramenta de gestão de RH, o HRMS, que nós iríamos comprar. E eu vinha de um mundo onde a gente passava 2 meses, 3 meses construindo case, 4 reuniões com milestones de aprovação do financeiro, né, e do comitê estratégico. E eu me lembro que quando eu aprovei isso no Nubank, foi um Slack, uma DM para o Davi, que tinha 2 slides de suporte com a informação realmente relevante, que era o fluxo daquilo ao longo dos próximos anos, por que eu estava recomendando aquela e não as outras, né? E ele respondeu com, vamos seguir, no Slack, entendeu? E para mim isso foi um marco disso que você fala, dessa pivotada que eu falava, gente... Como assim, né? Como que pode ter acontecido, né, tudo aquilo que acontecia em vários milestones de aprovação em um Slack, né? E eu acho que é possível você viver com menos... Porque o e-mail acaba virando memorando de antigamente, né? Aquele papel, você fica formalizando, aí você copia todo mundo, só que ele vai mais rápido, né? Então, eu acho que se a gente está mais aberto a fazer rápido, né? A avançar com prejuízos aceitáveis e não maximização de retorno, o Slack funciona. O Davi que você comentou é o Davi Vélez, que é o cara fundador, que fundou... Né? É só ele, né? Assim. Exato. É só o fundador. E você tinha acesso a ele no Slack ele dá, ok, bora. Segue o projeto. Essa mentalidade explica o sucesso da empresa, né? Sim. Essa agilidade. Acho que a cultura do Nu, né? E assim, de novo, eu falo que o que eu conheci lá atrás, né? Eu já saí faz mais de 3 anos do Nu, enfim. Mas ela tinha essa característica de ser muito acessível às pessoas, né? Muito rápido para tomar decisões, né? E eu acho que é o que está por trás do segredo deles conseguirem ser várias vezes a empresa mais inovadora da América Latina. Acho que a 2ª do mundo no ranking recente. Fala algum outro exemplo que você utilizou tecnologia para alavancar um processo de recursos humanos. Olha, eu posso falar de exemplos até que vêm antes, enfim. Ou do exemplo de agora, né? Vamos lá, vamos ouvir. Então, vamos lá, eu gosto de agora. Enfim. Tá bom, ok. Desde janeiro, eu resolvi empreender, né? Então, eu saí do mundo corporativo e eu sempre quis transformar produtos que a gente construiu nas empresas em HR Techs. Mas acabava não acontecendo por vários motivos, né? Você via potencial para os produtos que você criou, fazer um spin-off e alguém tocar isso e oferecer para o mercado. Sim, eu via. Eu chegava no VIT e falava, o VIT, que é o CHRO do iFood, falava, o que impede a gente de colocar um stand ali no Conar, entendeu? E oferecer o produto, enfim. Mas, enfim, acabou, tinha as outras prioridades, né? Acabou acontecendo de outra forma, enfim. E no ano passado, eu conheci o meu atual sócio, na Gria, né? E a gente falou 5 minutos, o Renato, né? E Renato Barbosa, ele foi Head de AI da Amazon atrás, e ele falou, eu tô usando tecnologia, psicologia, inteligência artificial e dados para fazer as pessoas serem mais felizes na segunda-feira. Aí eu olhei pro cara e falei, meu... Esse foi o início da conversa, Michele. A gente se falou 5 minutos, né? E eu tava com pressa, tava indo embora. Eu falei, não, peraí, isso que você me falou me interessa. Me convence aí que você tá falando faz sentido. Exato. E aí ele me falou como que ele juntou testes de essência comportamental para ajudar todo mundo a ser talento. Tipo, se você pegar o algoritmo natural de comportamento das pessoas e colocar essa pessoa numa posição, num cargo onde aquilo é fortaleza, poxa, a pessoa vai performar mais
e vai estar mais satisfeita, porque ela não vai estar não está precisando vestir máscaras comportamentais, né? E aí eu falei, não, mas com base no quê? Ele, não, eu tenho uma grande base de dados onde eu comparo a tua essência comportamental com a essência comportamental daquele cargo específico, entendeu? E com isso, eu consigo personalizar, né, essa decisão. Porque se você parar para pensar, hoje a gente toma decisões de RH, decisões de pessoas. Quem eu recruto? Quem eu promovo? Né? Quem é a melhor pessoa para estar na linha de sucessão? Quem eu demito? Exato. Com base no que elas sabem, né? Com base no que elas Nos entregáveis, né? Exato. Mas você não olha sobre quem aquela pessoa é na essência dela, entendeu? Não dá tempo. Ela é extrovertida, ela é introvertida, ela tá tendo que fazer um esforço imenso para ser comunicativo, sendo que não é a natureza dela. Entendeu? A gente não olha para esse tipo de informação hoje. E a verdade é que, quando você veste essas máscaras, a gente consegue vestir máscaras. Você gasta energia, entendeu? E gastando energia, você começa a ficar preocupado, ou você fica desconfortável. E isso, ao longo do tempo, gera um desafio de saúde mental, né? Então, ele me contou tudo isso, enfim. E eu falei, caraca, e aí o nosso grande porquê, né? É contribuir aí no futuro. A gente tem muito a evoluir na nossa curva de produto. Eu lidero o produto na Gria. A gente ajudar a resolver o problema de saúde mental, ajudando as pessoas a colocarem os talentos certos nos lugares certos. Né? Então, essa é a que eu mais gosto hoje em dia, porque eu lidero o produto, então eu tô lá todo dia discutindo como que eu posso aplicar isso para desenvolvimento de liderança, né? O que tem lá no meu roadmap imagina que você vai ter um one-to-one, né? Um one-to-one com o seu líder. Sabia que tem uma métrica que fala que 60% dos líderes pela primeira vez falham nos primeiros 2 anos. 60%, é muito líder falhando, né? E eles não são preparados. Porque quando você é promovido a líder, e aconteceu comigo também, né? Você precisa aprender mais de negócio, de finanças, você precisa virar psicólogo, saber cuidar de pessoas, aprender um monte de processo. É uma sobrecarga imensa. De comportamentos desejados, né? De comportamentos desejados e algumas coisas caem, né? Ou você coloca no chão intencionalmente. Então, o que eu tô querendo resolver agora imagina que antes de ir para um one-to-one, você vai falar com um assistente virtual lá, baseado em inteligência artificial generativa, e eu informo no prompt teu perfil comportamental, tuas metas de carreira, teu último ciclo de performance e teus feedbacks, né? E o prompt te traz de volta, a inteligência artificial te traz de volta que reflexões eu deveria fazer e que pontos eu deveria levar para a conversa com o meu líder. E o líder recebe a mesma coisa, né? Só que ele recebe também o quanto eu estou desconfortável, porque eu estou vestindo máscaras, e qual é o estilo de liderança que mais faz sentido para me motivar. E aí você fornece isso nas 2 pontas e você cria um nudge, porque a conversa vai nascer num ponto comum já e vai ser muito mais efetiva, sabe? Então esse é o problema que eu estou tentando resolver hoje. Eu já fico aqui, ela é formada em Direito, formada em Administração e agora está trabalhando com esse assunto. Aonde entra a psicologia, a neurociência? Você deve estar estudando mais um monte de coisas, né? Para poder desenvolver isso, né? A psicologia e a neurociência, elas entraram na minha vida quando eu ganhei um ser humaninho chamado Chloe, em 2015, né? Foi tão intenso que eu passei 1 ano, tipo, estudando e refletindo sobre a escola, sobre onde eu ia colocar minha filha, enfim. Hoje, o que eu acredito, tá? E o que isso me ajuda a ter perspectiva? Cada um tem uma forma natural de agir, né? Eu chamo de algoritmo de inteligência natural, né? Porque também foi treinado com base em vivências, em valência emocional, na tua educação, na tua família de origem, né? E a gente, muitas vezes, vai para o mercado de trabalho achando que a gente precisa fingir que a gente é de outro jeito, né? E a gente vai contra o nosso algoritmo de inteligência natural. Mas, poxa, aquele teu comportamento, ele nasce de como o teu cérebro foi construído, como as conexões se formaram, entendeu? Tua forma de agir nasce disso, né? Então, o quanto a gente respeitar e valorizar quem somos individualmente não vai ajudar a gente a resolver
a questão de sofrimento no trabalho, entendeu? O Brasil é o segundo país com mais burnout no mundo. A gente perde só do Japão. Então, eu falo com conhecimento de causa, entendeu? O brasileiro é ascendência japonesa, enfim. Mas no Japão, a gente está falando de um lugar onde as pessoas morrem de karoshi, né? Karoshi vem lá no atestado de óbito. Karoshi, fadiga por excesso de trabalho, né? O Brasil é o segundo, enfim. Então, o quanto a gente respeitar essa construção, né, de como cada um funciona, que é psíquica, é neurocientífica, né? Na hora de entregar desafios para as pessoas, não vai ajudar a resolver essa questão das pessoas serem mais felizes, sabe? Do profissional do futuro. E eu acho que isso aconteceu depois da pandemia, sabe? As pessoas estão se mostrando mais como elas são. Se permitindo. Opa! Se permitindo a mostrar quem são. Para você que acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube, do webcast, do podcast da Você Está Contratado e tem o interesse de colocar a sua marca, o nome da sua empresa no nosso canal, entre em contato com a gente. Empresário, empreendedor, você que é executivo de uma grande empresa. Vem junto! Você falou de flow no trabalho, né? Flow para performance, flow para satisfação pessoal. Uhum. E eu quero que você fale mais sobre isso, né? Só comentar com o pessoal aqui que a gente tem um episódio com o Cadu Lemos. Cadu Lemos, que a gente entrou em flow aqui. A gente fala em flow e a gente entrou em flow no episódio do Cadu. Que já é mais ou menos o que estava acontecendo comigo aqui. A Michelle estava olhando e eu me dei conta. Peraí, a Michelle está falando e eu tenho que conduzir um podcast aqui, eu tenho que... E eu estava prestando atenção nela, deixando a coisa aí fluindo assim, né? Em flow. Em flow. Então, fala disso. Fala o que é o estado de flow para você, para a Gria. Tá, o estado de flow, gente, é esse estado em que você entra em alto engajamento, performance, você não vê o tempo passar e você está satisfeito, né? Quem sistematizou isso foi um psicólogo da psicologia positiva, o Mihaly Csikszentmihalyi, eu não sei. O sobrenome dele é impossível, só o Cadu Lemos consegue falar o sobrenome. Exatamente, enfim. E o que ele fala, né? Ele fala que as pessoas entram em estado de flow, ele tem um gráfico lá, eu adoro gráfico, né? Onde ele fala que quando o seu desafio, né, ele é grande o bastante e você tem o tamanho equivalente às competências que você tem, aos skills que você tem, e você tem um objetivo claro, feedback imediato, você entra nesse estado de flow. Por que esse estado de flow ele é tão desejado? A gente fala tanto nisso hoje. Porque nele as pessoas reportam picos de satisfação e picos de produtividade, né? Mas ninguém conseguiu ainda fabricar flow. Você entra e só depois que você tá saindo, você percebe que você entrou em flow. E aí já saiu, né? Na hora que você se dá conta, você já saiu. Exatamente. Então, assim, a Gria acredita muito, constrói em cima da teoria do Mihaly, entendeu? Porque concordamos, se o desafio é alto e tuas habilidades são baixas, você vai estar ansioso, preocupado. Frustrado, exato. Se o desafio é pequeno e você tem muita habilidade... Frustrado também. E você vai estar entediado na zona de conforto, de bode, né? Enfim. O que a Gria constrói em cima é que não é só sobre o que você tem de competência. Tem coisa que eu posso ter competência, eu posso fazer muito bem, né? Mas não necessariamente me põe em flow. Eu faço uma brincadeira que eu falo assim, eu sei limpar a minha casa muito bem, entendeu? É um desafio grande, eu não limpo muito bem, mas aquilo não me põe em flow necessariamente, entendeu? Então, o que a Gria constrói em cima é que é importante também para você estar em flow que aquele desafio esteja alinhado à tua essência comportamental, né? Então, por exemplo, eu sou comunicativa, eu gosto de falar. Se você me der um desafio para eu ficar só focada, ou falar numa reunião para mim, para de falar, Mi, eu vou conseguir, mas eu vou começar a ficar. Devia falar. Eu queria falar. Será que o que eu tô falando é importante? Será que não? Eu vou ficar preocupada. Entendeu? A tua mente vai... Isso é desperdício energético. Eu podia estar usando isso para resolver os problemas do negócio, entendeu? Então, assim, se a gente respeitar a essência comportamental também, alinhado aos desafios, a gente consegue promover flow no trabalho. E é isso que a gente faz hoje na Gria. A gente mensura, né? Usando testes que vão beber, sim, lá do DISC, Top 5, MBTI, enfim, né? Testes
que ajudam a tirar uma foto do teu perfil. Aí você pode me falar assim, pô, mas um relatório do DISC já fazia isso. Ele fazia, mas quando eu recebi, eu adoro, tá? Acho excelente aquele retrato que dá, mas de forma prática, eu acho que o desafio é você recebe um relatório imenso e você fala, ok, o que eu faço com isso agora? É bom para onde eu tô? É ruim para onde eu tô? Né? Ele te dá muito conhecimento, mas te dá pouca ação. Depende muito, mas te dá pouca ação. Então, o que a gente faz? A gente pega essa tua foto comportamental, compara com o que seria uma nuvem ali do diretor de RH, uma nuvem do analista financeiro, uma nuvem do perfil do vendedor e te fala, ó, você tem 80% de probabilidade de viver flow nessa posição. Nessa área. Se é baixo, eu te falo, olha, você também poderia considerar esses paths de carreira que tem mais alinhamento com a tua essência. E tudo indica aqui, ó, que o teu desconforto, ou seja, a quantidade de máscaras que você está vestindo, né, os comportamentos que você está adotando para se adequar à circunstância, a se adequar a esse cargo que você ocupa, é alto ou baixo e está te gerando muito desconforto ou pouco desconforto, entendeu? Porque quando você está desconfortável, você não está se desenvolvendo. Você está lá, remoendo. E nem produzindo de forma excelente. Exato. Enfim, e nesse lugar, né, aumentar bem-estar é uma alavanca de performance. E você está em flow agora, empreendendo? Eu estou em flow empreendendo. Olha, Marcela. Agora, a gente tem que ter clareza, eu falo assim que onde eu estou hoje, o sonho é que em algum momento lá na frente, as pessoas vão para o trabalho na segunda-feira, satisfeitas e performando. Eu não falo... Por que eu falo satisfeitas? Porque a felicidade plena, sabe? Eu não sou psicóloga, mas eu não quero aquele estado de, sabe, amo. Então, assim, a minha relação com o empreendedorismo hoje, ela não é todo dia incrível, entendeu? Mas sim, eu tenho muitos momentos de flow, né? Eu sou uma pessoa que adora resolver problema complexo e que adora... Nossa, tem uma missão impossível, então vamos lá, vamos fazer. E eu tenho encontrado muitos momentos desses... Impossíveis. Empreendendo, né? Eu acho que no corporativo... É perfil. É perfil, enfim. Eu acho que no corporativo também tem, mas eu não sei Mas se... tem limite, né? Tem limite e o vetor é diferente. Acho que eu já te falei, né? Meus aprendizados sobre empreender depois de 6 meses. Não, mas fala pra gente agora, comenta. Não, quem está ouvindo, né, não acompanhou a nossa conversa particular sobre esse tema. O que eu falo é que quando eu era corporativa, você tem muita pressão, né? Então eu me senti uma rocha e muita onda vindo e batendo. E você precisa segurar a onda, né? Você está inspirando gente, você está liderando gente, você está falando que é possível. Vai ter sendo pressão. Observada. Exato, vai ter pressão do liderado, do líder, do stakeholder, do cliente, do BP, né? Enfim. E eu sinto que depois que eu virei empreendedora, eu sou a onda agora, entendeu? Você que bate. Eu tenho uma quantidade de energia limitada, entendeu? E eu tenho várias rochas no horizonte que eu preciso e posso focar, mas eu tenho que escolher muito bem qual que eu vou investir energia, porque não tenho recursos ilimitados. Então, esse é um lugar que, de vez em quando, me tira do flow, né? Eu saio do flow, porque é um lugar que eu estou desenvolvendo, eu estou aprendendo, né? Veja, a gente pode mudar a essência comportamental. Não é que eu nasci de um jeito e vou ser sempre assim. É que ele requer muita valência emocional, muita intensidade e muita repetição. Então, é muito mais fácil você mudar o que uma pessoa sabe, ensinando mais coisas, ela aprendendo, do que mudar a essência comportamental. Mas dá para mudar a essência comportamental, dá para você ganhar novas ferramentas e novos repertórios. Nesse lugar de priorizar com recursos muito mais limitados, às vezes eu saio do flow, mas está sendo um aprendizado bem rico. Enfim. Interessante esse assunto, né? Porque assim, envolve muito zona de conforto, né? Porque assim, como que eu faço para não confundir aquilo que eu mais sei, as minhas fortalezas, com zona de conforto, com aquilo que vão me dar como desafio, né? E que tamanho é esse desafio que eu estou disposto ou tenho competência para assumir, né? A curiosidade que eu fiquei com relação à GRIA, né? Sai um relatório, né, da pessoa, do tipo, olha, o teu perfil é esse, você tem essas máscaras que você está precisando usar para essa função que você ocupa agora. Existe uma conversa? Qual que é o passo 2 depois do relatório da GRIA? Porque a pessoa vai pegar um relatório, o relatório é frio, né? Sim. Como é que funciona? Como é que conduz essa conversa? Eu chamo hoje o nosso relatório base de motor, né? Mas para que as pessoas possam usar,
e ter calls to actions claros, eu preciso transformar esse motor em carro, em bicicleta, em moto, em patinete. O que eu quero dizer com isso, gente? Que eu quero adequar o produto, eu estou trabalhando para levar um insight e o call to action para a persona que vai usar. Então, eu estou criando interfaces de insights pro recrutador, porque aquilo pode ser útil na hora dele fazer recrutamento. Pro líder, para que ele possa fazer o one-to-ones melhores, entendeu? Ou pro business partner. Então, assim, a gente fala o RH é uma coisa só, mas cada um tem necessidades muito específicas e perspectivas muito específicas para olhar, né? Então, a gente está trabalhando exatamente... A gente tem alguns pilotos acontecendo para aterrissar isso, enfim. Já tem as primeiras telas saindo, né? E é nesse lugar do insight de call to action, a partir desse relatório que demanda uma ajuda para interpretar, que a gente está trabalhando. Agora, tem uma coisa que você traz, que é como eu faço para saber se eu estou na zona de conforto, se aquele desafio faz sentido. Eu gosto... A GRI acredita numa equação que performance é igual say vezes soul, né? Say é skills, hard skills, né? Soul é minha essência, elevado a estou, né? E esse estou é quão desconfortável eu tô, considerando quanto eu tenho que me adaptar para as circunstâncias. Qual que é o ponto aqui, gente? O teu desconforto não nasce só do tabuleiro do trabalho. Tem vários tabuleiros. Tem o tabuleiro da maternidade, da paternidade, o tabuleiro financeiro, o tabuleiro de saúde, entendeu? Emocional, amoroso. Exato. Então, às vezes... O humano, ele não tá olhando só pro meu desconforto no trabalho, porque quando eu não tô bem numa dimensão da vida, isso respinga para outras dimensões, entendeu? Então, esse é o nosso maior desafio hoje, porque a gente tá tentando entender como que a gente mensura esse estou de uma forma menos baseada em pesquisa e baseada na média, né? Por quê? Quando eu olho o sou hoje, eu faço um teste que vai beber ali da psicologia. Mas hoje, quando a gente olha para o estou, as empresas fazem bastante pesquisa, né? De clima, NPS, enfim. E isso tem vários desafios. O primeiro é que as pessoas têm que responder. E se a segurança psicológica não for alta, né, elas vão mentir, omitir, distorcer. E o segundo é que a gente toma decisões baseadas nas médias, né? Então, a média do time, top 3 temas detratores, né? Paradoxo de de Simpson. Aprendi ontem isso com o Fred lá da Pin People, enfim. Que já esteve aqui com a gente também. Também tem episódio com ele também. Paradoxo de Simpson. Paradoxo de Simpson. Que é quando você olha para um conjunto de dados e você percebe que tem desvios, né? Você tem 5 áreas. Essa área tá muito boa, essa tá muito ruim, essa tá aqui. Mas quando você junta tudo isso, parece que tá todo mundo numa média e somem essas percepções das diferenças, né? Mas quando você vai... E aí, por que eu tô falando disso? Porque quando você vai cuidar de bem-estar, de satisfação, a gente deveria olhar para o indivíduo, né? A gente deveria olhar de forma personalizada. Uma hipótese que eu tenho é que, poxa, a nossa capacidade de trabalhar aquele volume de dados antes era limitada, né? Porque a gente fazia os Excels e os BIs, mas agora com AI, talvez a gente possa fazer análises muito mais personalizadas, entendeu? E cruzar esses dados que identificam como você está nos outros tabuleiros, porque isso sim respinga na tua performance igual say vezes sou elevado a estou, entendeu? É esse lugar que a gente está debruçado agora, de futuro, né? Não de imediato. Fala, o que você está pensando? Eu estou pensando em empreendedorismo dentro das empresas. Do intraempreendedorismo, né, que se fala, se pede muito, né, das pessoas. Se pede muito, mas não se encoraja, na verdade, na prática, né? E Michelle empreendeu demais, pelo menos no Nubank e no iFood, mas acabou saindo para empreender também, né? Então, houve essa necessidade, assim, de que o mundo corporativo te segurava? Olha... E o que você recomenda para as pessoas que estão em empresas, gostam de trabalhar em empresas, mas que querem realizar um pouco mais, né? Empreender um pouco mais das empresas? Eu sou muito grata e fui muito feliz, estou sendo muito feliz, como fui muito feliz nas minhas jornadas nas empresas, né? O que eu acho é que... Então, eu vou dividir em 2 lugares, minha experiência e a questão de cultura, né? Hoje, se fala muito em queremos pessoas que inovam, queremos pessoas que correm risco, que tomam iniciativas, queremos culturas ágeis, né?
Mas nem sempre isso vem acompanhado da criação de um ambiente que dá espaço para essas pessoas, tá? Então, eu vejo isso acontecendo, né? Empresas onde tem uma busca muito grande por segurança, por processo. Como é que você garante essa ambidestria de dar espaço para quem quer experimentar e correr risco? Então, eu vejo isso em alguns lugares. Não era o que eu tinha no iFood e no Nu. Lá eu tinha muito espaço para trazer ideias, né? Muito espaço para propor coisas. Mas a gente precisa lembrar que é uma empresa que tem uma agenda estratégica e que tem as prioridades, né? E também, gente, usando a equação, né? A proposta de valor que o mundo corporativo entrega e que empreender entrega tem alguns lugares diferentes quando a gente olha para o tabuleiro de previsibilidade, para o tabuleiro financeiro, entendeu? Então, eu acho que eu saí no momento certo, né? Hoje, eu criei uma estrutura que me permite correr mais riscos. Senão, eu ia estar totalmente fora de flow, preocupada com, não sei, a escola da Chloe ou com algum outro compromisso ou obrigação que eu tenho e ia estar conseguindo focar em empreender, né? Para quem está em empresa e quer empreender e nunca empreendeu, eu acho que o caminho é esse. Primeiro, experimenta o empreendedorismo. Tem várias situações que emocionalmente elas são muito similares a empreender fora, que é tomada de decisão sob pressão, escolher entre uma solução não ideal e uma quase ideal, entendeu? Dá para exercitar isso no mundo corporativo? Dá para exercitar isso no mundo corporativo, né? Mas é preciso ter muita consciência da organização onde você está. Claro. Entendeu? Igual ao autoconhecimento de pessoa, né? Os indivíduos estão buscando autoconhecimento, a empresa também precisa ter autoconhecimento, gente. O que essa empresa tem a te oferecer? Na real, entendeu? Na real, no dia a dia, não o que está grudado na parede ou o que está sendo divulgado, entendeu? O que você está o que você está recebendo? Sentindo, né? Sentindo. Porque cultura é o que a gente faz no dia a dia, é como a gente interage, como a gente toma decisões. Entende se ali tem espaço, né? Para empreender, enfim, busca a área de inovação. Ou se muda para uma empresa que tenha mais esse perfil, ou se você estiver confortável, vai empreender. E lembrando que os recursos das empresas também são limitados, né? As pessoas confundem isso. Achando, vamos gastar, ou vamos fazer um MVP aqui tem muito dinheiro. E não é sobre isso, né? As pessoas têm que ter esse cuidado, têm que ter esse respeito com os recursos que também são limitados das empresas, né? Não é porque você está num banco, num Nubank ou num iFood que você pode fazer o que quer, né? Não. E eu acho que as pessoas confundem muito isso. Eu acho que tem dois lugares aí, né? Tem o ciclo da empresa, o momento em que ela está. Eu já vivi empresas burning cash, onde o que importa é crescer, crescer, crescer. Então, se corre muito risco. Então, a sensação que dá é que, se faz tudo, entendeu? 3 projetos. Manda ver. Porque está alinhado com a estratégia da empresa naquele momento, entendeu? Mas sim, a empresa trabalha com orçamento. É que, independente do montante de orçamento, né? Eu acho que sempre dá para você entender o que é um prejuízo aceitável naquele contexto para experimentar o MVP, entendeu? Eu acho que você está lá com orçamento restrito, experimentando uma coisa nova. E a pergunta que você vai se fazer, ao invés de qual o ROI disso, entendeu? Se a gente perder, o que a gente está perdendo e o quanto isso impacta? É pouco. Baixo. Dá para lidar. Então faz. Porque quando a gente está lidando com coisas desconhecidas, e a gente está falando em que momento a gente está? Inteligência artificial generativa, o comecinho da terceira revolução, a gente está no cerne, no epicentro da terceira revolução industrial, enfim. Cara, não vai dar para você ter certeza de ROI, entendeu? E se você não experimentar, você vai ficar para trás. Então, eu acho que dá no universo de budget que a tua empresa vive para experimentar coisas, só precisa entender que régua é essa do prejuízo aceitável. Como eu vejo. Você repara que o linguajar dela é diferente? Total. Por que o linguajar é diferente? Não, pra ela não, né? Porque ela, exatamente. Você não percebe, é o dia a dia. né? É o dia a dia Mas dela. o teu vocabulário, as palavras que você utiliza, elas vêm mais desse mundo de inovação, mundo tech, mundo de agilidade. Eu conheci a Michelle, não sei se você, acho que talvez você tenha conhecido antes, mas eu conheci ela no palco do iFood, participando do nosso evento do Step Up, onde ela deixou a nossa plateia boquiaberta e mexeu tanto com as pessoas que incomodou demais, né? Porque as pessoas
você foi num nível... Né, teve gente que falou que não conseguiu te acompanhar. Não conseguiu acompanhar. As suas ideias. Teve gente. Você lembra desse dia, né? Parece que foi ontem, já faz alguns anos. Você estava lá no iFood à frente desse projeto, né? Que você muito bem encabeçou e tocou, enfim. Mas essa provocação é sensacional, é isso mesmo. Por que você não está acompanhando? Então, o que você tem que fazer para acompanhar? E o espetáculo é você ter a coragem, né, de se desafiar e ir para o empreendedorismo e ouvir de uma pessoa hoje, teu atual sócio, sobre uma história que naquele momento fazia mais sentido para você. E você acreditar nisso, né? Com muita consciência, com muita não foi uma responsabilidade. Fácil, né? Imagino. Tá? Tem vários Imagino. Eu levei um susto quando fiquei sabendo. Eu acho que eu falei com o Marcelo em novembro, né? E aí, não, também, porque o iFood, para mim, é uma empresa referência em tecnologia aplicada à gestão de pessoas, né? E você parte do time lá e gente muito bacana, e você também super navegando ali, fazendo coisas muito legais, aí de repente você fala, não, vou fazer outra coisa. Não, peraí, vocês estão numa jornada super bacana aqui, que legal. Eu acho que eu uni um lugar que eu gosto, né? Com um conteúdo que eu sei, porque era difícil antes encontrar interlocutores de tecnologia RH, você sabe disso, sim. Né? E eu sinto que empreendendo a gente tá mais nesse epicentro de um monte de gente falando de tecnologia e RH, eu tô no meio de Artec, né? E tem uma conexão forte com o propósito, sabe? Eu acredito que a gente pode, como empresa, cuidar melhor das pessoas. E não com band-aids. Eu sei que muitos band-aids são feitos com boas intenções, sabe? Mas atuando na causa da infelicidade, sabe? Não só na piscina e no layout. Na festa de fim de ano. Exato, enfim. Mas é um desafio. Se a gente já soubesse como, tava todo mundo fazendo, entendeu? Então, esse lado do propósito também... demorou para eu achar ele também, entendeu? Eu precisei ter filhos, como eu falei, tá? A gente tá em um ano. Tem que tomar cuidado com essa fala, né? Porque ela pode soar estranha, enfim. Mas acho que ter filhos fez eu me preocupar mais com como as pessoas se sentem. Enfim, acho que é isso. Muito legal. Obrigado por compartilhar a tua história com a gente, Michele. Obrigada. Muito sucesso para você. Obrigado. Voa. Obrigada a vocês Michele. pelo convite, gente. Obrigado. Obrigado você que está assistindo a gente. Dá like aí, compartilha, escreve seus comentários, divulga pra galera. Marcelo, a gente acabou de conversar com a Michele Onucchi, sócia da Gria. O que você levou da Michele? Ela é muito técnica no falar, né? Então eu peguei uma equação que ela compartilhou com a gente. Performance é igual a saber mais ser elevado à potência do estar. Uau, isso foi muito bacana, né? E a gente conseguiu ver essa equação, mas tem tudo a ver também com o flow, né? Que é hoje o que ela está fazendo, né? No dia a dia da empresa dela. Seguir o estado de flow, né? Muito bacana. Legal. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.